frontin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje quero falar convosco sobre o fundo Save and Grow da Casa de Investimentos, um fundo PPR com uma estratégia agressiva e que está a ganhar rapidamente cota de mercado em Portugal. Vamos então analisar o fundo ao detalhe, inclusivamente todas as ações em carteira, vamos olhar para os custos e rentabilidades do fundo, vamos também projetar vários cenários reais comparando com ETFs e tentar perceber se pode ou não ser uma boa estratégia para ti. Convém fazer desde já um disclaimer que eu não tenho nenhum patrocínio nem capital investido na casa de investimentos, nem conheço ninguém da empresa, pelo que o que vão ver aqui é apenas a minha opinião pessoal. Ora, então, para quem não sabe, a Casa de Investimentos é uma empresa gestora de ativos, ou se quiserem de património, em Braga, detida por 3 fundadores: a Emília Vieira, o Igor Vieira e o Pedro Alves. A equipa de gestão e de investimentos tem mais 4 analistas séniores, como o João Fontes, a Pamela Macedo, o Paulo Leite e o Tiago Barros. Assim que a Casa de Investimento oferece 2 tipos de investimento: a gestão de carteiras individuais, para quem estiver interessado em delegar essa responsabilidade, e um fundo PPR, o Save and Grow, onde qualquer pessoa pode investir a partir de 1.000 euros. Ora, a empresa tem mais de 7.700 investidores neste momento e gera mais de 250 milhões de euros, apresentando rentabilidades interessantes, sobretudo para um PPR. As contas individuais apresentam uma rentabilidade de 8% ao ano, o que não é nada de extraordinário, mas a classe Founders do PPR apresenta uma rentabilidade de mais de 12% desde 2020. Este número é um bocadinho enganador e já vamos ter a oportunidade de escrutinar mais esta afirmação. A empresa tem ainda um podcast onde vai apresentando algumas das empresas com potencial que têm ou procura ter em carteira, o que também te pode ajudar a conhecer mais sobre quem está à frente da gestão de investimento. Mas vamos ao que interessa, o fundo PPR. Ora, este fundo teve a sua origem no final de 2020 e promete investir até 100% do capital em ações. Isto é particularmente inusual em Portugal porque normalmente os PPRs não alocam tanta percentagem à renda variável e daí também este fundo ter a classificação de risco 6, algo que não encontras muito por aí. Eu posso mostrar-vos o exemplo do PPR da Optimize, mais agressivo, onde a classificação de risco é de apenas 5. Portanto, se por um lado fica claro que este não é um PPR tradicional, também é verdade que é precisamente isso que o tem tornado tão atrativo no mercado. Neste momento o PPR tem alocados perto de 110 milhões de euros em ativos e olhando para a rentabilidade, reparem que a classe Prime tem uma rentabilidade muito inferior ao que vimos da classe Founders, apenas 13,7% desde 2021. E o que é isto da classe Founders e da classe Prime? Bom, a classe Founders é uma classe específica que apenas esteve disponível para quem comprou unidades do fundo até setembro de 2021 ou que pretende investir no mínimo 250 mil euros, o que digamos não é para a maioria das nossas carteiras. A classe Prime, que está disponível para qualquer pessoa que consiga começar a investir 1.000 euros, permite depois reforços a partir de 100 e a abertura de conta é totalmente online, pelo que o serviço é bastante prático. O fundo tem então unidades específicas por cada classe e cada unidade tem valores diferentes. Porquê? Porque o número de unidades em circulação é diferente para cada classe e, portanto, os ativos em gestão dividem-se de forma diferente e, portanto, representam um peso distinto nos ativos do portfólio. Se dividis os 40 milhões de euros de ativos em 2023 por 363 mil unidades, obtens os 134 euros por unidade da classe Founders, por exemplo. Mas então significa isto que as classes têm diferentes direitos sobre os ativos que estão em gestão? Não, têm absolutamente os mesmos direitos. A diferença entre 48 milhões e 30 milhões de euros de ativos é fácil de perceber porque do total de ativos no final de 2023, de quase 80 milhões de euros, se dividirmos isso pela quantidade de unidades em circulação respectivamente, então temos os preços diferentes para cada unidade. Para além do preço da unidade e do montante de subscrição, o que diferencia as classes são as comissões. Quem tem unidades da classe Founders paga 1,47% de comissão de gestão ao ano e quem tem unidades Prime paga um pouco mais, 1,68%. São comissões relativamente elevadas quando comparadas com outros produtos passivos, como ETFs,
mas dentro daquilo que são os valores praticados pela gestão ativa em Portugal. Podemos ver também que não tens comissão de subscrição nem de resgate depois do primeiro ano, o que é positivo, e queria tocar ainda num ponto que passa ao lado de muita gente, mas cujo tratamento é igual para instituições e investidores. Reparem que o depositário dos ativos do fundo é o Banco Big. Significa isto que as ações que a casa detém estão a seu nome? Não necessariamente. Sabem porquê? Porque o Banco Big usa outras instituições internacionais como custodiantes. Alguns deles são CSDs, como a Interbolsa em Portugal ou a Euroclear na Bélgica, e se tu não sabes o que são CSDs, passa pelo episódio que eu tenho sobre a matéria para ficares a perceber como é que funcionam as cadeias de custódia. Mas eu posso mostrar-te que no CSD português nem a casa de investimentos tem uma conta dedicada de titularidade de ações ou ETFs, está tudo a nome dos bancos ou intermediários financeiros registados nesse CSD. Portanto, quando dizes que as ações estão a teu nome, pensa duas vezes. Isto não significa que não sejas o beneficiário e que não existam formas de identificar os beneficiários junto do emitente, mas não, as ações não estão a teu nome em nenhum CSD. Bom, voltando ao fundo PPR, que é isso que nos importa hoje. Em 2023 esteve bastante ativo a comprar ações, tendo comprado quase 24 milhões de euros e vendido pouco mais de 4 milhões de euros. Já em dívida pública comprou praticamente 3 milhões de euros. Reparem como foram resgatados quase 2 milhões do fundo durante o ano e que foram cobradas quase 4 mil euros em comissões por esses movimentos. Aliás, a nível de custos, o fundo teve de suportar encargos na ordem dos 900 mil euros, fruto das comissões de gestão e comissão de depósito que prefazem mais de 90% do total de custos imputados ao valor gerido. Portanto, a casa de investimentos retira praticamente todos os anos quase 1 milhão de euros do fundo para fazer face aos seus custos enquanto empresa, como por exemplo, pagar aos 17 funcionários que teve durante 2023. Atenção que estes 900 mil euros são só do PPR, o total da empresa em 2023 recebeu 2 milhões de euros de receita, tendo apresentado um lucro líquido de quase meio milhão de euros. Ou seja, as comissões do PPR chegaram praticamente para pagar os custos com o pessoal. Mas então quais são as posições deste PPR que tanto tem crescido nestes últimos anos? Para começar, a empresa divide o portfólio em dois: ações de empresas europeias, como a Inditex, a Louis Vuitton, empresas já com análises aqui no canal, ou ainda a Ryanair, a Adidas ou a Cellnex. Reparem que em apenas duas o PPR apresenta menos valias e a posição na Inditex é, a nível europeu, a que rendeu mais. Já ações internacionais temos 23 empresas, as normais Alphabet, Microsoft e Amazon, com posições ainda em Visa e Adobe, bem como em Booking ou na Salesforce. Temos posições também em empresas menos conhecidas, como a IDEX, a Máximo ou a Illumina, que aliás as duas últimas são posições com perdas. As apostas de maior sucesso por agora são mesmo a Booking, onde tem mais de 50% de lucros, ou a Nvidia com mais de 200%. Já apostas que neste momento estão abaixo da linha d'água, temos a Alibaba com perdas a rondar os 50% e a Estée Lauder com perdas de 30%. No geral, em 2023 o PPR apresentou uma valorização de 6 milhões de euros na carteira, tendo ainda 4 milhões de dinheiro pronto a investir quando surgirem oportunidades. Mas então, bem vistas as coisas, valerá a pena investir neste PPR, tendo em conta que tens ETFs com custos quase 8 vezes inferiores? Será que o benefício fiscal associado ao PPR compensa? Bom, eu já tinha publicado um episódio onde comparo ETFs a PPRs e hoje vamos revisitar o gráfico. Imagina um período de subscrição de 15 anos e começares com 25 anos. O ETF está modelado com um retorno anual de 8% e uma comissão de 0,2%. Eu vou aqui considerar que o PPR da casa consegue uma rentabilidade anual igual ao ETF, mas com uma comissão de 1,67%, como vimos. Ora, o primeiro cenário, o PPR1, simula uma venda no final desses 15 anos, dentro das condições legais, isto é, por desemprego de longa duração, ou doença, ou incapacidade. O cenário PPR2 simula exatamente o mesmo, mas com o reforço do benefício fiscal da dedução entre 300 a 400 euros todos os anos. E o cenário PPR3 simula uma venda fora das condições da lei e que, portanto, aplica uma tributação superior. Repara como neste caso o valor total da carteira do ETF é superior aos cenários onde não existiu o tal bónus do reforço com o benefício. Uma diferença de quase 10 mil euros antes de impostos. Depois, com a enorme diferença de tributação, o teu lucro em qualquer cenário do PPR para estas condições é superior ao ETF.
Mas então, qual seria a diferença se aumentasses o teu horizonte de 15 para 30 anos? Bom, aqui o caso já muda de figura. O ETF a 30 anos conseguia um lucro de 154 mil euros, com os restantes ETFs quase 20 mil euros atrás. A exceção seria mais uma vez o PPR dopado, chamemos-lhe assim, mas que ficaria 3 mil euros aquém do ETF. Ok. E como é que seria em vez de 30 anos a poupar e investir se fossem apenas 8? Bom, novamente, num intervalo tão curto de tempo, o PPR volta a ser benéfico devido à tributação mais favorável. Mas então, esperem lá. Para alguém de 25 anos, com estas condições, qual é que seria o horizonte temporal a partir do qual faria sentido investir apenas em ETFs? E a resposta é 23 anos. Obviamente que temos aqui muitas variáveis em jogo e que impactam de forma agressiva os cálculos que eu te mostrei. O facto de eu estar a assumir que consegues vender o PPR1 dentro das condições legais e assim beneficiar de 8% de tributação pode não ser viável a qualquer altura. Outro ponto que quero mencionar, e é de veras o mais importante, está relacionado com a rentabilidade que eu modelei para o PPR. O PPR da Casa de Investimentos só existe desde 2020 e tem uma rentabilidade anual de 5%. Isto para a classe Prime, obviamente, que é a que o comum dos mortais pode subscrever. Agora repara no que acontece quando eu modifico a rentabilidade do PPR de 8% para 5%. O que há 15 anos era uma vantagem do PPR, agora está a anos-luz do resultado líquido do ETF. Então, para que horizonte temporal continuaria a ser mais vantajoso optar pelo Plano Poupança Reforma? E a resposta é até 7 anos e assumindo que consegues resgatar a totalidade dentro das condições legais. Poderá então a gestão do PPR da Casa de Investimentos apresentar valorizações anuais superiores a 5%? Muito provavelmente sim. Aliás, a classe Founders tem uma valorização anual de 13%, porque também começou sensivelmente o ano antes da classe Prime. E como também tenho que ser justo, o que é que aconteceria ao teu investimento se o fundo do PPR da casa consegue retornos anuais de 12% durante 15 anos? Bom, nesse caso estarias super contente porque terias um lucro quase 2 vezes superior a um investimento num ETF com retorno anual de 8%. Portanto, muito disto que eu te acabo de mostrar depende essencialmente da rentabilidade anual que a equipa de gestão vai conseguir apresentar nos próximos anos. A maioria de empresas do portfólio parecem-me de elevada qualidade e ainda é cedo para emitir um julgamento sobre a rentabilidade anual nestes últimos 2 anos. Mas como sempre, eu gostaria de conhecer a tua opinião assim que partilhar a mesma na caixa de comentários. Os principais mercados nesta semana fecharam no negativo, exceção feita a uma mão cheia onde se inclui o nosso PSI, o Nasdaq, Taiwan e o Nifty indiano. A CMVM, através da vice-presidente, veio novamente a público mencionar a necessidade de medidas fiscais mais amigáveis, não só para quem investe, mas também para quem quer apenas poupar. Uma iniciativa que eu apoio totalmente e que espero se materialize, até porque o governo já veio dizer que está a preparar algumas medidas, apesar de até agora estarem apenas relacionadas com empresas portuguesas. O FMI puxou as orelhas ao governo italiano, exigindo de mansinho reformas para inverter a tendência da dívida pública, que vai superar os 145% do PIB nos próximos 2 anos. Isto é particularmente relevante porque, em Portugal, mais concretamente no Fundo de Estabilização da Segurança Social, temos uma componente razoável de dívida italiana. A acontecer algum evento disruptivo, ao estilo Grécia 2010, onde os juros da renda fixa italiana disparam, os tais 500 milhões passam a valer metade disso, se não forem aguentados até à maturidade. Voltando a Portugal, o Governo tem assumido um conjunto de medidas nesta semana. A mais pomposa foi a limitação de 15% no IRS para pessoas até aos 35 anos. Quem segue o canal já sabe o que eu penso sobre medidas baseadas na idade, não fazem sentido nenhum, até porque ainda ninguém se perguntou sobre o que é que vai acontecer ao pessoal que faz a transição de andar uns anos a beneficiar do rendimento líquido elevado para depois cumprir 36 anos e levar uma machadada no salário que nem é bonito. Nessa altura, o que é que vai impedir essas pessoas de emigrar? Enfim, esta medida podia ter sido desenhada de outra forma, é verdade que ainda precisa de aprovação na Assembleia da República, mas é muito provável que seja aprovada e entre em vigor em 2025. Em relação a dividendos, vimos duas subidas, uma por parte do REIT Realty Income, que até já vai sendo o hábito, e outra por parte da Nvidia. No que respeita a reforços, eu reforcei a minha posição na Ulta, uma empresa de produtos de cosmética nos Estados Unidos, que eu considero estar a um preço muito atrativo e que tem uma análise exclusiva no Patreon. Passa por lá para saberes mais e pondera apoiar o canal.
O portfólio esse fechou a semana nos 47% de valorização e originou $65 em dividendos no mês de maio. E ficamos por aqui. Já sabes que podes dar continuidade a este canal deixando o teu like, partilhando a tua opinião na caixa de comentários e seguindo-me no Insta ou no Patreon, onde eu subo conteúdo todas as semanas. Da minha parte, resta-me desejar-vos uma excelente semana e bons investimentos. Bom, eu diria que num mundo perfeito não existiam opiniões estúpidas e aqueles que as tivessem eximir-se-iam a exprimi-las na Assembleia da República, onde quer que fosse, mas no caso vertente, tratando-se da Assembleia da República, eu devo dizer que a preferência deve ser pela liberdade de expressão. Mas o que é a Assembleia da República? A Assembleia da República é a sede da soberania nacional. Quem lá está, aquelas pessoas que ali estão sentadas, os deputados eleitos, eles representam a nação. O Presidente da Assembleia da República, quem é que pode censurar um representante da nação? É o Presidente da Assembleia da República. Porquê? O Presidente da Assembleia da República é um primus inter pares. Oh, Ana, ele está mesmo lá para tratar dos tempos e pouco mais. É a função do Presidente, é presidir aos trabalhos. Não achas, não. Que é importante o decoro dos trabalhos? Sim, mas quem é que vai dar lições de decoro aos deputados? Quem é que vai? É um representante do povo, são representantes do povo. Branco já fez. Pois, mas não é assim que funciona, não é assim que tem que ser. Porque se nós aceitarmos o princípio de que alguém que se sinta chocado com determinadas afirmações, por mais alevosas, deprimentes e cretinas que elas possam ser, se entramos por esse caminho, mais cedo ou mais tarde, corremos o risco de uma pessoa com um critério menos esclarecido se possa lembrar de que aquilo que nós estamos a dizer não é aceitável. É para proteger os deputados e a sua liberdade, que é sagrada, a liberdade de, na sede da soberania nacional, falarem sem medo e poderem expor diante do país o seu pensamento, mesmo que ele seja absurdo, mesmo que ele seja inaceitável ou mesmo repugnante. É um espaço de liberdade, não direi absoluta, porque nós temos que nos preparar para um dia destes sermos confrontados com aquilo que ultrapassa os limites. Mas a preferência tem que ser sempre em favor da liberdade de expressão. Mas há limites para essa liberdade de expressão? Agora é só para perceber o seu pensamento sobre isso. Quem pode, estamos a falar de um outro, só existem dois órgãos de soberania com características semelhantes. Um é unipessoal, que é o Presidente da República, o outro é a sede, onde a representação da nação, que é a Assembleia da República. Quem é que se sente investido de autoridade para censurar um representante da nação em nome do decoro? Não me faz sentido, não é possível, não faz sentido. Aliás, histórico. Só é por isso, aliás, é por isso que existe um conjunto de regras que garantem a imunidade dos deputados. Porquê que os deputados têm imunidade? Os deputados têm imunidade para não poderem ser perseguidos judicialmente por aquilo que dizem no exercício das suas funções. É historicamente a origem da imunidade parlamentar é esta. Quer dizer, se nós queremos viver num sistema liberal, nós temos que aceitar que não existem mestres de escolas, só porque estão sentados mais acima que os seus colegas, que não existem guardiões do aceitável, do pensamento correto. Todos têm, os deputados não são flores de cheiro, têm que se preparar para suportar com cristã resignação e paciência chinesa. Espero não estar com isto a cometer nenhuma afirmação que o nosso Presidente aqui me possa... Os deputados têm que desfrutar da liberdade, que é aquela que lhes foi concedida pelo mandato popular. Dir-me-ão, pois, mas as afirmações de Ventura são inaceitáveis e são absurdas e atribuem a uma categoria de pessoas faz uma apreciação depreciativa e inaceitável sobre uma categoria de pessoas. Neste caso, sobre os turcos. Uma estupidez, que não há outra palavra, a língua portuguesa é rica, uma estupidez completa de uma intervenção, um disparate evitável, desnecessário e absurdo. Mas André Ventura foi eleito pelo povo. Está na sede da soberania nacional. Quem é que lhe vai dizer que o senhor não pode dizer isto ou não pode dizer aquilo? Sérgio, e se começar, peço desculpa, Anselmo, se começar a fazer declarações antissemitas todos os dias? Peço desculpa, mas as declarações antissemitas serão repugnantes, como é evidente, são repugnantes, mas ninguém está investido de autoridade para mandar calar um deputado. Não é possível, isso não existe. Não existe. Não existe, é o princípio da democracia liberal. Não existe. Não é possível pedir a um Presidente da Assembleia da República que diga: o senhor tem tempo para falar, mas agora não fala mais porque eu não estou disponível para continuar a ouvir o que o senhor está a dizer. Isso não existe numa democracia. Não existe. E no dia em que nós franquearmos esse limite, estamos sujeitos em que um Presidente menos identificado com os nossos valores nos trate da mesma maneira. E, portanto, faz parte das regras do convívio democrático suportar a estupidez humana.